Olá a todos, hoje vamos falar sobre alguns sinais que estão interligados. Sinais no céu, sinal na terra. Nós temos ouvido falar sobre uns temores crescentes a respeito aqui no Brasil de tsunamis que podem chegar à costa. Nós temos ouvido falar também das expectativas de grandes tremores como aquele na Califórnia, né? The Big One, o maior terremoto de todos já esperado. E como discernir os sinais que antecedem esses eventos? Existem maneiras que a natureza nos mostra a aproximação desses grandes eventos. Hoje nós vamos analisar alguns deles. Mas é importante considerar que, principalmente, a comunhão espiritual com o Criador, a certeza do perdão, do arrependimento, é fundamental para que possamos escapar de todas essas coisas que vão acontecer. Bom, a natureza nos dá advertências. O Criador colocou esses alertas naturais para que nós possamos observar. E nós podemos e temos essas predições que podem ser observadas, esses sinais que estão ao nosso redor. Por exemplo, existem luzes misteriosas que aparecem antes de um terremoto, dias ou até meses antes que eles ocorram. Aqui você tem uma imagem de luzes emanando aí da Terra, demonstrando que um grande terremoto estava por vir. Luzes do solo que irradiam no ar. Em 2017 algo assim aconteceu, foi fotografado no México. Essa luz verde projetada antes que um grande terremoto atingisse o México. No passado, cientistas foram capazes de explicar a aparição de um terremoto por meio dessas luzes que foram fotografadas na Nova Zelândia em 2016, se originando do solo como orbes de luz que na verdade flutuam. Essa do canto direito parecem até grandes garfos de luz. Independente de sua origem, essas estranhas emanações de luz são reais. Fenômenos que não são baseados em UFOs, teorias assim, mas são sinais de advertência que o Criador coloca na natureza. Um outro aspecto importante são os barulhos, os tremores no céu. Quando esses barulhos misteriosos ocorrem, você pode ter certeza que algo está para acontecer. É como um canhão ou ribombar de um trovão, mas não especificamente trovões, mas certos barulhos que ocorrem na nossa atmosfera. Barulhos estranhos, na maioria das vezes, registrados, como esse no Canadá em janeiro de 2014, que ativou os alarmes dos carros. São barulhos como esses que o Criador colocou para alertar as pessoas. E temos também nuvens multicoloridas. Você já tem observado como tem aparecido no céu nuvens muito estranhas que nunca antes tínhamos visto? Ou avistado em algum lugar? Ouvido falar? Sim. Veja, essa descrição de 2008 ocorreu 20 minutos antes de um grande terremoto em Sichuan. E é muito estranho que luzes como essa possam ocorrer. Isso foi no dia 12 de maio de 2008 na China, prevendo um grande terremoto que atingiu a China. O Criador coloca esses sinais no céu, por isso que está lá nos evangelhos: haverão sinais no sol, na lua e nas estrelas, e posteriormente fala de grandes tremores na terra, o bramido do mar e das ondas. Fala do espanto dos homens, porque tudo está relacionado. Nós temos o céu como um grande relógio cósmico que também é um painel de alerta. Embora cientistas tenham dito que essas nuvens tenham relação sim com eventos sísmicos, eles não a usam como comprovação científica, mas
há um grande interesse entre os observadores que, de fato, há uma relação da densidade do ar, como é revelada durante os terremotos massivos no Japão de 2011, mostrando que logo após esses sinais no céu aconteceram esses terremotos terríveis que assolaram o Japão. Após o terremoto, nós vemos aí o desdobramento dessa perturbação na densidade do ar. Isso é mensurável. O terremoto de 9.0 de magnitude em março de 2011 foi tão forte que ondas de som foram gravadas diretamente no espaço. Então nós temos fenômenos visuais, audíveis, são sinais que fazem uma premonição do que está para acontecer. Um outro sinal muito importante é o comportamento incomum dos animais. E é por meio desse comportamento que muitas pessoas já escaparam de desastres como tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas, né, tantos outros fenômenos que afetam a vida marinha, os animais, as aves, nos mostrando que tem uma relação com o senso do campo magnético que esses animais possuem, que detectam tremores, até tremores antes que eles aconteçam. Por isso os animais são um bom fator indicativo. Veja a reação deste animal antes de um grande terremoto 6.5 que ocorreu. Você vê que o cão está tranquilo ali, mas ele prevê na Califórnia, né, esse terremoto de 6.5 alguns segundos antes de acontecer. Assim os animais reagem, né? Nós temos relatos que existe esse peixe remo que ele prevê terremotos. E é interessante porque esse peixe, inclusive, ele está sendo criado em grande escala no Japão, já que é um lugar que ocorrem muitos terremotos. Essa é uma imagem do peixe remo no México, Mar de Cortés, em março de 2014. Ele é um alarme natural para indicar a aproximação desses fenômenos. Isso é incrível, como o Criador fez tudo isso para nós, né? Há muito tempo que os japoneses o consideram como precursor para impedir um precursor de um terremoto antes que aconteça. Entre esses eventos sísmicos, a vida marinha se comporta de uma maneira incomum. Nós temos aqui um outro fator muito importante para identificar a aproximação desses eventos, que é uma interferência eletrônica. É dito que durante alguns momentos o campo elétrico muda da mesma forma que os animais se comportam de forma incomum. Esses distúrbios ocorrem no campo magnético e eles interferem na comunicação. Por exemplo, em 14 de setembro, em São Felipe, na Barra Califórnia, foi experimentado uma interferência eletrônica. O som ficava chiando e as imagens sendo cortadas. E essa frequência aumentou à medida que um grande tremor ocorreu. E isso está registrado aí dia 14 de setembro de 2014, uma interferência na televisão PBS de São Felipe, na Califórnia. E essa recepção da transmissão de TV é raramente associada com interrupções consistentes. Já que a qualidade de transmissão americana é muito boa. Então, quando uma interferência dessa acontece, acredite, algo, né, a menos que algo fora do normal esteja interferindo no sinal. Isso aconteceu e continuou pela noite de setembro, né, dia 14. E depois da interferência na programação, houve um terremoto de 4.7 de magnitude que atingiu a área, mas que pela noite o sinal voltou ao normal. Terremotos no geral se comportam consistentemente e os sinais que os antecedem têm sido mencionados. Nem sempre sinais iminentes, mas podem ocorrer dias ou até semanas com antecipação de um evento. Às vezes esses sinais nem ocorrem de maneira nenhuma. E a previsão do tempo de um terremoto
pode falhar. Mas no dia 3 de fevereiro de 1975, cientistas usaram linhas de convergência de evidência, tais como comportamento animal, choques, para persuadir as autoridades na China que um grande terremoto cataclísmico iria atingir a cidade de Haicheng, e com antecipação esse evento foi prevenido. Uma grande perda de vidas foi impedida. Um ano depois, os oficiais usaram os mesmos sinais para a cidade de Tangshan, mas o tempo não foi... a predição, então, não foi evacuada no dia 28 de julho de 1976. A cidade não foi evacuada de uma forma massiva, e um terremoto de 7,8 atingiu Tangshan sem aviso e se tornou um dos desastres mais destrutivos e mortais na história. Esses são sinais, ambos na terra e no céu, nos avisam de perigos iminentes que estão à nossa frente, que não podemos saber que desastres virão no futuro, mas se tivermos o melhor entendimento do conhecimento, da advertência, dos sinais que vão nos ajudar a guiar e, com certeza, evitar grandes perdas. Obrigado por assistir, curta, compartilhe esse vídeo, inscreva-se. Até um próximo.